Olá, meu nome é Marcelo Pereira Rodrigues, filósofo e escritor. Hoje eu vou prestar uma homenagem a um dos grandes autores clássicos da literatura universal, o tcheco Franz Kafka, e primeiramente convidar a todos a visitarem a sua exposição, a exposição Metamorfose, que aborda a vida e a obra de Franz Kafka, que ocorre na Academia Mineira de Letras, na Rua da Bahia, 1466, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, na nossa capital. E eu vou prestar uma pequena homenagem de todos os livros que eu tenho do mestre, começando com A Metamorfose, que é o livro que eu não tenho em mãos aqui, está emprestado. No ano passado fez-se 100 anos da publicação desta novela, que é uma das obras-primas da literatura universal, um livro fenomenal. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ele com mais profundidade. Falar também do clássico O Processo, que trata da questão do indivíduo frente ao Estado, o indivíduo sendo esmagado pela mão forte do Estado, e de modo até muito, digamos assim, visionário, mesmo não intencional, o Kafka acabou antevindo o que seria um Estado totalitário, que nós observamos com a Revolução Russa, que no ano que vem irá completar 100 anos, o advento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, onde o cidadão comum era esmagado pelo Estado, pela burocracia estatal. Então, Kafka, mesmo sem ter essa ideia, né, do que seria esse Estado soviético, acabou nos dando um exemplo através deste livro Processo, onde o senhor K ele é acusado perante o Estado e tem que responder a um processo, mas onde ele não tem a certeza e nem a descrição de qual foi o seu crime praticado. Então a novela é realmente muito embaraçosa, muito interessante e é uma metáfora sobre a questão da burocracia estatal. Um outro dos seus livros de contos, A Colônia Penal. Este livro é interessante porque esta minha seleção, que tem este título, haverá outras seleções com outros títulos, são pequenas crônicas, contos, eu até considero escritos menores do Franz Kafka. Também aqui A Muralha da China, que segue um pouco a Colônia Penal, uma seleção de crônicas. E aqui nós temos um outro clássico do Franz Kafka, O Castelo, que aborda mais uma vez a questão da burocracia, onde um agrimensor ele quer uma audiência com o senhor Khan e toda sorte de infortúnios e de impossibilidades acomete este agrimensor de ter a sua reunião. Mais uma vez, é a questão do indivíduo frente a um poder maior, uma metáfora para o Estado, e este livro tem uma característica muito fúnebre, porque foi o livro que Franz Kafka estava escrevendo quando veio a falecer de tuberculose em 1924. E muito do que nós conhecemos hoje de Franz Kafka tem uma característica interessante, pois muitos dos seus escritos foram publicados póstumamente. E Kafka tinha um amigo, editor, chamado Max, e ele, no leito de morte, pediu ao Max para que queimasse todos os seus escritos que, porventura, não tinham ainda sido publicados, e naquela época não tinha realmente o alcance e o sucesso que veio a ter com o passar dos anos. E, felizmente, o Max, o seu amigo e editor, acabou desobedecendo e resolveu bancar e publicar os seus escritos. Eu sempre falo para o bem da literatura universal.
Aqui nós temos, na verdade, um diário, que é Carta a Meu Pai. Isto, na verdade, é um desabafo do Franz Kafka em relação à figura autoritária do pai. Kafka sempre teve uma relação tumultuada com o pai. O pai era notavelmente um tirano, um comerciante com, digamos assim, com princípios muito austeros, que interferia na vida do seu filho, Kafka, e na vida da família. Ele era realmente um chefe da família. E este livro suscitou muita polêmica, e suscita polêmica até hoje, um desabafo realmente do filho Franz, e que traz muita personalidade. Isto aqui é autobiografia pura, um livro maravilhoso. E para quem ainda não conhece a literatura ou a vida do Kafka, eu sugiro esta biografia escrita pelo Danilo Nunes, Franz Kafka, Vida Heróica de um Anti-Herói. É um livro fantástico que faz um passeio pela vida, pela obra, pela família do Kafka, que nos dá um roteiro de Praga, a capital da República Tcheca, um livro assim muito interessante. Bem, Kafka, dado a sua significância, claro, é um autor muito, digamos assim, muito biografado. Então vocês poderão encontrar várias obras alusivas a Franz Kafka. E uma obra que foi, na verdade, feita pela Iluminuras, uma seleção que trata a questão dos sonhos, ou seja, o quanto do lado onírico do Kafka, ou seja, muito do que Kafka sonhou, o que ele aproveitou para sua literatura. E eu devo dizer que em 2 ou 3 dos meus romances de minha autoria, eu possuo um pouco esta característica onírica de retratar sonhos e fazer destes sonhos literatura. Claro que sem o alcance, né, da grande obra do mestre, mas enfim, qual é a influência que o sonho tem, o inconsciente tem na vida de um escritor. Na verdade, isso aqui não foi escrito pelo Kafka, é apenas algumas citações de trechos de obras onde aparecem a questão do sonho, retratada pelo Kafka. E claro que, além de não escapar das biografias, Kafka também não escapa dos oportunistas. Esse livro que é péssimo, um livro que eu penso assim muito apelativo, Kafka para sobrecarregados, onde o autor Alain Percy, ou Percy, presta um desserviço, tira pequenos extratos do Franz Kafka e mutila muito da sua filosofia, da sua literatura. Kafka não foi um filósofo, claro, foi um literato, mas eu observo assim muitas questões filosóficas do Kafka. Esse realmente, Alain Percy, ele faz alguns extratos aqui do Kafka, mas ele tem alguns extratos também de Nietzsche que eu verdadeiramente não gosto, acho muito autoajuda, muito apelativo. É o tipo de obra que certamente o Kafka está se revirando no túmulo, ou se revirou no túmulo quando soube da sua publicação. Bem, mas no ano passado, nesse ano, nós tivemos o centenário da publicação da sua novela mais famosa, chamado Metamorfose. A Metamorfose é um livro curto, uma novela curta, que trata da vida de um caixeiro viajante chamado Gregor Samsa, e isso é muito surreal. Ele acorda de sonhos intranquilos. A narrativa começa assim: certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos e, acreditem, ele se viu metamorfoseado em inseto. Então ele vira um grande inseto. E o que isto acarreta? Uma crítica, uma metáfora muito interessante do Kafka à questão do consumo. Algo que me chamou muito a atenção neste livro é que em nenhum momento da obra o Gregor Samsa, que acaba metamorfoseado em inseto, ele fica preocupado com a sua própria condição. Ele fica mais preocupado com a questão do gerente comercial da loja onde ele trabalha,
vir bater a sua porta e ele se sentir impossibilitado de atender e ir ao trabalho. Então é uma crítica que Kafka fez à questão da produção, que dá aquele pensamento, né? Será que nós valemos pelo que nós somos ou nós valemos por aquilo que produzimos? É uma crítica muito interessante. A questão também que me chama bastante a atenção é de como um membro doente da família, no caso Gregor Samsa, né, metamorfoseado em inseto, ele acaba perdendo a sua condição humana, como ele é alijado do convívio familiar, ele é colocado de lado e tem todo esse descaso e um trabalho da família para escondê-lo. Enfim, é uma obra que eu poderia falar dela assim por horas e horas, o seu significado para a literatura universal, o seu significado para mim, a genialidade de Franz Kafka, né? Como pode ser tão genial, tão superior, né? Realmente. E é um livro assim maravilhoso, é uma viagem realmente. São livros. Kafka tem uma questão que me deixa assim um pouco chateado, que eu não consigo ler mais nada de original dele porque eu já li tudo. E realmente é um amigo que me conforta assim nas horas de grande euforia que eu observo assim da sociedade como um todo, das pessoas. É um autor muito rico, muito profundo. E eu faço este chamamento para esta exposição de Belo Horizonte até agora o dia 25 de junho e afirmando que eu já estou me preparando para mim ter visitado esta exposição. Ficou realmente sendo assim um aperitivo para um grande projeto meu que eu pretendo cumprir em breve, que é visitar o Museu Kafka em Praga. E fico imaginando a riqueza que terei ao percorrer a cidade onde Kafka viveu, saber, por exemplo, como eu sempre falo, a Europa é um museu aberto, né, do mundo, saber onde Kafka morou, enfim, muito interessante. Então, esta pequena homenagem a esse grande gênio, a esse grande escritor da humanidade chamado Franz Kafka, que em vida não chegou até a percepção do alcance da sua obra. E a posteridade delegou a ele a questão seguinte: morreu-se o homem, criou-se a lenda. O mito, realmente, um dos melhores e maiores escritores do nosso tempo. Muito obrigado, até a próxima e leiam Franz Kafka, vale muito a pena. Tchau.